Fala galera do podcast LK, eu me chamo Caio e primeiramente se você está escutando esse podcast, quero te agradecer a sua vida, porque eu sei que através desse podcast Deus vai curar muitas vidas, vai alcançar muitas vidas e não vai ser por mim, não vai ser pelo João, pelo Pedro, vai ser por Jesus que morreu por nós na cruz. E primeiramente, antes de começar esse podcast, quero fazer uma oração agradecendo Jesus por esse dia e pedindo para Ele que guarde a minha vida e a sua vida e que Ele venha trazer cura e bênçãos sobre a nossa vida. Oremos. Senhor meu Deus e nosso Pai, primeiramente Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, eu te agradeço porque hoje o Senhor esteve aqui comigo, me ajudando a preparar esse podcast, me ajudando, Jesus, porque eu sei que esse podcast é que o Senhor vai alcançar outras vidas além de mim, vai mudar alguém além de mim. E através da minha vida, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Eu nunca esperava estar aqui fazendo um podcast em meio a tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu não sei que o Senhor tem me sustentado e vai sustentar a pessoa que está escutando esse áudio, que está escutando esse podcast. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, cuida dessa pessoa, independente, Jesus, da religião, do que ela faz ou deixa de fazer. Cuida dela e mostra para ela quem é o Senhor na vida dela, que o que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Eu te agradeço, Pai, te peço, nos guarda, nos protege, nos livra, cada dia mais da nossa vida, que nós venhamos querer saber mais do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, te peço, venha cuidar de cada um de nós, desde o pequenino ao maior. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, jovem que está escutando esse podcast, eu quero que você saiba que esse podcast foi feito com o intuito de falar da palavra de Deus. Se você é jovem assim como eu, que quer se aprofundar mais no que é Jesus e o que Ele pode fazer na nossa vida, você veio do lugar certo. Esse podcast aqui, por enquanto a gente não vai convidar ninguém para vir, porque a gente não tem uma proporção para isso. Mas conforme vamos crescendo, em nome de Jesus, eu sei que esse podcast vai alcançar muitas vidas. A gente vai convidar pessoas aqui para contar testemunho, para falar do que Deus fez na vida dessas pessoas. Mas enquanto isso não acontece, eu quero compartilhar uma palavra que está escrita lá em João 3,16. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir, abra comigo aí em João 3,16. João 3,16, esse foi o primeiro versículo que eu decorei em toda a minha vida. Primeiro versículo que minha mãe, na verdade, obrigou eu a decorar, mas foi um versículo ótimo, porque eu aprendi muito com ele. E eu agradeço minha mãe, porque foi um versículo que eu consegui, primeiramente foi o primeiro versículo que eu decorei. E foi o versículo que eu consegui ensinar, às vezes, as crianças igual eu não sabiam o que estava escrito, né? E daí eu falava, ó, escrito isso e tal. Mas se você abriu aí, se você não abriu, não tem problema, é só ler aqui comigo, só escutar. Eu falo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Na verdade, isso aqui foi até o 18, mas o versículo 3,16 diz isso: que Deus amou muito a maneira que Deus é Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso quer dizer? Se Deus tem uma coisa que é intensa por nós, é o amor dele. Deus sente esse amor por todos nós. Se você, por mais ruim que você seja, se você trafica, se você rouba, se você mente, se você mata, se você prostitui, ele te ama mesmo assim. Ele ainda continua te amando. Ele ainda continua sendo o seu Deus. Por mais que você, às vezes, não dá bola para Jesus, não olha para ele. Mesmo assim, ele continua te amando com amor que não tem
Por exemplo, eu acho que amor de mãe e filho é. Que um amor de uma mãe sente por um filho, eu acho que é parecido com o amor de Deus, mas imagina só, se minha mãe me ama tanto, imagina o amor de Deus por nós. Nós podemos errar com ele, e mesmo assim ele tá de braços abertos. Lógico que também Deus é amor, mas também justiça. Mas se nós erramos, Deus está lá, nos perdoando e fala, filho, arrepende-se e viva um caminho certo, porque eu vou te honrar aqui na terra. Mas muitas das vezes nós, às vezes, desviamos o olhar para outras coisas. A maioria dos jovens hoje não tem esse foco tanto para Deus, tanto parar um tempo e falar, não, vou desligar de rede social, vou desligar de tudo e vou orar. Não, muitas das vezes nós não temos esse tempo para Deus. Muitas vezes nós temos tempo, mas não para Deus. E o que nós devemos fazer, nós jovens, que estamos aí procurando ter uma vida boa? Não tem uma vida boa que ainda dê, mas ter uma vida boa espiritualmente. Porque não adianta eu ter dinheiro aqui, sendo que eu não tenho paz. Então, pra mim não serve de nada eu ter dinheiro, sendo que dinheiro não compra felicidade, não compra paz. Pode comprar muitas outras coisas, mas não compra a minha paz. Não adianta eu ser milionário e acordar com um problema, uma dor de cabeça, pensar naquilo, não conseguir dormir, pensar num problema. Não adianta nada. Prefiro ser pobre e ter paz do que ter dinheiro e não ter paz. E não conseguir dormir, não conseguir ter uma vida relaxada, né? Mas, continuando. O versículo, ele fala sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus por nós, que se tornou conhecido não só pelos seguidores de Jesus, mas pela maioria das pessoas do mundo. Todos nós sabemos que Jesus sempre nos disse que nos ama. Sempre nos disse, desde se você pegar Mateus e ler até Apocalipse, você vai ver que a maioria das vezes o que ele fala é sobre amor. Lógico que ele fala, ele fala mais de inferno do que de céu, mas Jesus, ele quer que nós, por isso que ele veio aqui, porque ele quer que nós nos arrependemos do pecado que nós estamos cometendo. Muitas das vezes a gente fala, não, eu não quero largar, porque é algo que eu não consigo. É algo que, sabe, tá na minha mão, assim, mas não consigo largar. Se eu quiser largar, eu largo o vício ou de uma pessoa que tá te fazendo mal, ou enfim. Muitas das vezes a gente tá aqui, ó, não vou largar, não vou largar, mas Jesus fala, não, larga, larga desse vício, larga dessa pessoa, larga de tal coisa, larga. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão por Jesus, que morreu por nós, né? Quantas vezes nós nos pegamos pensando, Jesus, onde eu tô com a cabeça, por que que eu não alinho, por que que eu não consigo dar certo? Porque você não dá o devido valor pela morte de Jesus por nós. Nós não damos o devido valor pelo aquilo que Jesus fez por nós. Porque você imagina só, uma pessoa morrer por você e você não tá nem aí. Não tá nem aí, ele morreu. por- Porque naquela cruz era pra estar você, era pra estar eu. Mas ele decidiu falar, não, vou morrer por eles. É o mais por amor que nós vamos receber. É através de Jesus. Essa dívida que nós temos acabou sendo paga por ele. Então, mesmo que nós venhamos errar, ele nos pagou. Ele pagou por nós lá na cruz. Era para nós estar lá sofrendo e, enfim. Mas ele falou: não, eu vou morrer por eles. E isso é algo que muito lindo, sabe? Muitas das vezes a gente pensa assim: será que meu namorado morreria por mim? Olha, eu não sei se ele morreria por você, mas Jesus morreu por você, porque ele te ama. E ele quer que você viva uma vida de santidade e lógico que todos nós vamos passar por dificuldades aqui na Terra. Isso é óbvio. Ninguém vai ser um super-homem aqui. Mas é melhor eu estar com Deus passando a dificuldade do que eu estar sem Deus passando a dificuldade. Porque eu sei que se eu morrer, eu vou pro céu, estando com Deus. E se eu morrer, não vivendo no caminho certo? E daí?
Existem só dois caminhos. Ou é o céu ou é o inferno. Nós devemos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Não adianta eu, eu querer o mundo e o fundo, mas perder a minha própria salvação. Não adianta. Tudo vai ficar aqui, jovem. Tudo vai ficar aqui. Celular, carro, moto, namorada, tudo. Namorada, não sei, né? Porque não sei se sua namorada vai pro céu ou pro inferno. Não sei se sua namorada vai pro céu ou pro inferno. Mas enfim, se tiver vivendo certo com Deus, vai. Se não, fica e vai pro inferno. Mas nós devemos ter em mente que nós devemos ser assim. Tanto nós quanto nossa família devemos seguir o caminho de Deus. Se eu falar, mas eu sou sozinho na minha família, ninguém na minha família vai na igreja ou adora a Deus, ou às vezes é de outra religião, mas Deus encontrou você, então Ele quer usar a sua vida para transformar a vida da sua família. Nós devemos ser esse canal de bênção que Deus está preparando. Esses tempos, esses últimos tempos, jovens, estão sendo os tempos finais. Deus quer avisar você para endireitar, porque Ele tá aí. Ele tá aí. Se você não conhece Deus, você não é evangélico, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Se não tiver, é só procurar no Google que tem. Leia Apocalipse e veja o que está acontecendo. Veja, as profecias estão se cumprindo. E é algo que nós temos que pôr na nossa cabeça que Jesus está voltando. E nós não devemos ficar aqui. Porque se nós ficarmos, vai ser muito duro. 7 anos sofrendo. O jovem que ficar, o cara tem que ser muito. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Ele tem que se converter de verdade. Porque se ele ficar, meu irmão, vou falar. Ou o homem se converta, ou ele já vai direto pro inferno. Porque não é possível. Vão ser 3 anos e meio de normalidade. Mas os outros 3 anos e meio vão ser só de tortura. Nós devemos ter em mente que tudo passa. Eu não vou ter mais essa saúde que eu tenho. Porque pode ser que Jesus não volte hoje. Mas um dia eu vou envelhecer se Jesus não voltar. Até porque só Deus sabe, né? Lógico que as profecias estão se cumprindo. Mas só Jesus sabe, só Deus. Jesus não. Jesus não sabe. Só Deus sabe. Então só Deus sabe. E de acordo com as profecias, né, a gente pode deduzir aí que tá voltando. Mas por isso que nós temos que ter preparados. Porque se dele voltar amanhã, nós devemos ter a certeza que, não, se Jesus voltar amanhã, eu vou pro céu. Se Jesus não voltar, e eu vou continuar nessa minha vida. Se Jesus não voltar amanhã, eu vou continuar nessa minha vida monótono. Mesma coisa de sempre. Sempre errando, sempre fumando, sempre bebendo. Esses dias, foi um mês mais ou menos, eu entrei numa escola. Uma escola muito boa, assim, sabe? De ensino. E eu também não sabia que era daquele jeito. Algumas pessoas são legais. Por mais que tenha os defeitos delas, mas são legais. Mas uma escola religiosa. E eu entrei nessa escola e o que eu vi foi absurdo, sabe? Não, ninguém fuma lá dentro, não há nada de errado lá dentro. Mas o que eles falam, o que eles fazem fora da escola é algo assim que sabe, dá tristeza no coração. Você vê um jovem de 13, 14 anos, tá aí perdido em bebida, em cigarro, já no começo da vida, sabe? É só você ver, há anos atrás não tinha isso. Hoje a maioria dos jovens aí de 14 a 18 anos fuma, bebe, trafica, enfim. Quantas vezes nós deixamos que o diabo tome conta da nossa vida? Porque nós damos liberdade a ele. Fala, não, se nós damos brecha, ele vai entrar. Não importa se você é crente ou não, ele vai.
Não adianta falar, eu posso ser crente, posso estar aí na igreja, posso ter ministério, e não ter uma vida com Deus, ele vai entrar na minha vida e vai destruir. Porque é pra isso que ele veio. Satanás veio pra roubar, matar e destruir. Então por isso que nós deveríamos ser firmados em Deus. Porque ele nos amou primeiro. É um amor tão intenso que eu não consigo explicar pra você um amor de Deus, sabe? Não consigo. Mas eu penso assim, se Deus nos ama tanto, por que que... Porque assim, quando você engravida, quando uma mulher engravida, tipo, tem aquele processo e tal, pra formar o feto e tal, tal, tal. E existe aí uma guerra de, não sei se eu posso falar isso aqui, mas, enfim, quem sabe o que eu tô falando. De outros milhões. Por que que em outros milhões ele decidiu, não, esse aqui vai? Por quê? Por que que ele não escolheu outra pessoa? Ao invés de ser eu. Porque eu acho que eu não merecia estar aqui. Todas as vezes a gente para e pensa, por que Deus? Muitas das vezes nós erramos tanto com Deus, e mesmo assim Deus tá lá, falando, não, fica com certo, e não é isso que eu quero pra você. Nós devemos ter em mente que nossa juventude passa, tudo passa, e nada vai durar para sempre. Hoje, jovem, às vezes você quer viver a vida. Às vezes seu pai aí fala coisa que você não gosta, fala coisa, faz esse velho chato, sabe? Velho chato, que fica enchendo meu saco, não sabe nada. Primeiramente, antes de você ser você, teve que vir eles primeiro. Eles tiveram a sua idade, tiveram as mesmas vontades que você. Já quebraram a cara e por isso eles não deixam você fazer certas coisas, porque eles já passaram e sabem o quanto é difícil. Nós não devemos ser assim. Nós não devemos deixar Satanás tomar a nossa vida. Ele está como um leão, querendo achar alguma presa para bocanhar. Nós não devemos estar assim. Nós devemos sempre pensar uma coisa, não. Jesus tem um propósito para minha vida. Eu vou viver aquilo que Jesus tem para mim. Não importa se minha família vai junto comigo, se, se as pessoas vão falar, vão deixar de falar, se a amizade vão achar estranho, se vão me tirar sarro de mim. Não importa. Nós devemos ter isso em mente. Que Jesus é o nosso alfa e nosso ômega. Nós podemos hoje, pessoas podem dar risada da sua cara, falar, não, que é isso, que crente, que não sei o que. Só que a hora que chegar lá no juízo final, elas vão ter que dar conta para Deus. Não vai ser eu, não vai ser você, vão ser elas que estão falando. Deus me mandou aqui porque eu sei que vai ter pessoa que vai escutar isso aqui. Eu não sei de que maneira, eu também não sei nem que propósito que eu tô falando isso aqui, porque eu nunca pensei em fazer um podcast, nem sabia como fazer. Comprei um microfone que não é tão bom assim, mas se Deus permitiu que eu fizesse isso, algum intuito ele tem nisso. Eu sei que Deus é, tem propósitos diferentes para certas pessoas, mas o que ele me chamou para fazer é isso. E eu vou fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Então, jovem, velho aí que tá escutando, Jesus te ama. Jesus te ama. Nós somos amados por ele. Nós não devemos deixar que Satanás roube o que Deus deu para nós. Quantas vezes, tanta dificuldade nesse mundo, tantas coisas que acontecem na nossa vida, que nós paramos e pensamos, Jesus, o que eu faço? Eu só queria um socorro. Muitas das vezes você quer que Deus fale alguma coisa com você, Deus não fala nada. Isso já aconteceu comigo. Mas nós não devemos apavorar. Deus está conosco a todo tempo. Ele está aqui comigo.
Ele tá vendo que eu tô falando esse podcast. Ele tá vendo que você tá escutando esse podcast. Ele tá vendo. Ele sabe o que você precisa. Eu sei de uma coisa. Eu só não sei onde tá escrito, mas eu vou pesquisar. É uma palavra tão linda que diz assim, eu não sei onde tá escrito, tá? Mas tá escrito na Bíblia. É, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Eu não sei se, talvez, alguém da sua família está passando por doença ou dificuldade, mas tenha em mente que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas e se Ele não fizer, Caio? Ele continua sendo Deus. Porque o mesmo Deus de há milhões de anos atrás, que, que teve lá no começo do Éden, Ele tá aqui ainda. Ele morreu, Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu se fazer homem para falar, não, olha, vocês passam, eu passei, mas se eu consigo, vocês também conseguem. Ele nos amou primeiro. Esse amor, ele te alcança em qualquer lugar, em qualquer momento. Tem um amigo meu que esse dia tava me contando, ele batizou não faz muito tempo, e ele tava me contando que tem vezes que ele tá parado assim, ou tá em algum lugar. Pode ser qualquer lugar que for, não é na igreja, ou se ele tá orando. Ele pode estar no shopping, por exemplo. Se ele sentir a presença do Espírito Santo, ele começa a chorar. Porque tem vezes que o Espírito Santo chega assim, e a gente sente ele. E não é um arrepio, não é algo que nós não conseguimos explicar. Quando às vezes nós fraquejamos na fé, mas nós não devemos nos deixar abalar pelas dificuldades da vida ou por aquilo que está por vir. Deus sempre está conosco, Deus sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que eu preciso. Ele sabe aquilo que você precisa. Então, jovem, eu peço para você. Não sei se você é crente, se você não é. Não sei o que você está passando. E eu não falo bem. Por mim, eu já teria gravado essa parte outra vez. Porque eu não falo bem. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para falar bem. Foi para falar dele. Então eu vim aqui para falar que Jesus te ama. Independente daquilo que você é, independente daquilo que você faz, independente. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Ele quer que você um dia encontre com Ele lá no céu e Ele fale para você: vem, bendito do meu Pai. Então, jovem, pessoa que está escutando esse podcast, Jesus te ama e Ele vai te alcançar com o amor dele. Não sei quando, não sei onde, mas deixe que Ele alcance você. Permita que Ele vá e te alcance, porque é isso que Ele quer, te alcançar. Então, primeiramente quero agradecer você que está escutando, que escutou esse podcast. Deixar aí essa palavra, João 3:6. Nós somos pecadores, todos nós pecamos. Falar, mas eu peco, eu não deveria. Mas todos nós pecamos, nós já nascemos pecadores. Mas pelas suas pisaduras, pelas pisaduras deles, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Obrigado por você que está escutando esse podcast. Muito obrigado. Que o Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor traga livramento. Que o Senhor venha derramar bênção sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Mesmo se você não tem uma família, viva aquilo que Deus tem para você. Por mais que você esteja, por mais que você sinta sozinho,
Ele está com você porque você nunca esteve sozinho. Ele sempre te amou. Não sei se você se você sente esse amor de pai e mãe, mas se você não sente, ou mesmo se você sente, ele te ama incondicionalmente, incondicionalmente. Larga a mão dessa vida, crente. Larga a mão dessa vida, jovem. Não vale a pena. Não vale a pena deixar tudo aquilo que ele tem preparado para nós por causa de amizades erradas, por causa de WhatsApp, de Facebook, de fama. Não vale a pena. Nós devemos confiar nele. Devemos nos dobrar aos pés dele e pedir perdão pelos nossos pecados e nos arrepender e viver uma vida santa com Deus. Busque um relacionamento íntimo e constante com ele. Leia a palavra e aprenda sobre a pessoa de Deus. Coloque o amor em prática. Ore constantemente. E acima de tudo, busque a face dele todos os dias, porque é isso que ele mais deseja. Intimidade com ele. Não há nada que seja maior do que isso. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que ele traga bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. E que ele nunca deixe faltar nada na sua mesa. Porque na Bíblia diz que ele não vai deixar o justo mendigar o pão. Por mais de toda a dificuldade que você esteja passando, ele nunca vai deixar. Bom, essa foi a palavra que eu queria deixar. E agora eu vou colocar alguns hinos para tocar aqui. E eu espero que você aí, jovem, que escutou, venha decidir hoje a mudar de vida. Venha decidir hoje a falar, não, olha, eu ouvi esse podcast, Deus falou comigo e é algo que eu preciso realmente mudar. Eu não posso continuar assim. Não posso mais viver assim. Então, jovem, se você tomou essa decisão hoje, persevere. Isso que eu vou te falar, persevere, porque quando nós tomamos essa decisão, Satanás entra com dificuldade, mas não desista daquilo que Deus tem para você. Hoje já deu uma dificuldade para mim estar aqui gravando esse podcast, porque ele quer impedir aquilo que Deus tem preparado para nós. Quer impedir, mas eu quero deixar aí para você que você venha cada dia mais aprender de Deus, aprender daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, porque não é só uma religião, não é só mais um Deus, não. Ele é o Senhor dos Senhores. Não há nada como Ele, não há nada comparado a Ele, não tem. A ciência não consegue explicar, eu não consigo explicar. O homem mais sábio do mundo, considerado aqui pelos especialistas, não consegue explicar. Ninguém consegue explicar o que é Deus. Deus é algo que não conseguimos. Só vendo Ele. Mas ninguém viu. Então, só Ele é Ele. Ele é o que Ele é. E quando nós chegarmos lá no céu, nós podemos perguntar para Ele, Jesus, Deus, o que é o Senhor? Que nós vamos descobrir a coisa mais linda que nós vamos escutar nesse mundo. Então, esse podcast foi gravado no dia 6/3 de 2023. Quero agradecer você se você escutou esse podcast. Muito obrigado. Pedir desculpa pelas palavras que saiu errado. Não vou editar, porque eu acho que pregação... Isso aqui não foi bem uma pregação, né? Mas pregação é algo que você erra mesmo. Esse é o primeiro podcast que eu tô gravando. E não é por mim. É porque Deus quer falar com alguém. Então por isso que eu vou fazer isso aí mesmo. Não vou ficar aí editando as coisas pra ficar mais bonitinho, não. Porque Deus é Deus. E então não vou fazer, não. Só vou botar
no hino para você escutar e tenha esse tempo para pedir perdão para Deus durante esse hino, pedir perdão para Deus e se arrepender dos seus pecados e continuar a viver uma coisa que, que só Ele tem preparado para você. Quero agradecer. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.